Pessoal, boa noite, 23 horas e 42 minutos. Confesso que eu já deveria estar descansando depois desse dia intenso, sobretudo porque amanhã eu acordo muito cedo, eu escrevo o meu artigo para a Gazeta do Povo sempre nas quartas-feiras de manhã para publicar no meio-dia. Eu acordo em torno de 5h30, no máximo 6 da manhã, para escrever o artigo e ir para a Câmara dos Deputados pelas 8 e trabalhar nas comissões. É o momento que eu tiro para refletir sobre o assunto da semana e escrever, então eu preciso estar bem descansado. Mas estava rolando mesmo na cama e precisei sair e vir até aqui para conversar um pouco, desabafar mesmo, talvez, sobre esse momento tão grave que a gente está vivendo, sabe? Eu botei o título, né? Já vivemos sob constante ameaça ditatorial, porque é isso que na prática a gente está vivendo nesse momento. Nós temos já uma ditadura do judiciário, né? Insegurança jurídica total, principalmente insegurança jurídica para quem não é de esquerda, e para quem é de esquerda, ou para muita gente que é corrupta, a segurança jurídica da impunidade. Mas para quem é de direita ou para quem ousa desafiar os poderosos, é insegurança jurídica total. Não se sabe o dia de amanhã, não se sabe o dia de hoje. Se quem é liberal, quem é conservador, quem é de direita, quem ousa, repito, questionar quem tem poder, vai ser censurado, vai ter uma busca e apreensão em casa, vai para a cadeia. Essa já é a realidade. Podem dizer o que quiserem, né? Defesa das instituições, aquela coisa toda, né? O fato é que o próprio Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal rasgaram a Constituição e desrespeitam a própria instituição. Não tem mais segurança jurídica, não tem. E me perguntam muitas vezes como eu tenho coragem. Eu não considero que eu tenho coragem para falar o que eu digo. O que eu falo é aquilo que eu sinto e aquilo que eu entendo que eu devo falar num país livre, numa democracia. Eu me recuso a viver sob uma ditadura. Me recuso. Jamais vou aceitar isso. Podem me ameaçar do que quiser, posso sofrer as mais duras consequências, eu nunca vou aceitar, eu não nasci para viver numa ditadura. Aliás, vivi, até viajei o mundo, tive essa oportunidade por algumas vezes na minha vida. Conheci regimes ditatoriais, conheci pessoas refugiadas políticas de seus países e sempre olhei para aquilo com uma incompreensão e nunca imaginei que eu poderia viver algo semelhante no Brasil. Sei que já tivemos uma série de momentos graves da nossa história, momentos autoritários, momentos ditatoriais, vários e vários e vários. A história do Brasil é muito mais de ditadura do que de democracia, isso nós sabemos. Ou de instabilidade política do que de estabilidade política. Mas eu imaginava que esse momento já tinha passado. E agora o que nós estamos assistindo, em particular com essa história do PL das fake news, que na verdade é um PL da censura, é de um lado o Poder Judiciário forçando a barra, pedindo para que a Câmara dos Deputados, exigindo que a Câmara dos Deputados, constrangendo a Câmara dos Deputados a votar um projeto de lei para convalidar as coisas que já foram feitas no âmbito do Poder Judiciário. Tá? As censuras já impostas, as perseguições políticas já feitas, a derrubada de páginas, tudo que já foi feito por meio do TSE, do STF, o que Alexandre de Moraes quer e os que estão à sua volta, o que eles querem é convalidar as ilegalidades, as inconstitucionalidades já feitas. É dizer assim, tá vendo? A Câmara aprovou aquilo tudo que a gente já fez, a gente estava certo. Vocês que nos criticaram tanto, agora estão vendo que estávamos certos.
E de outro lado, a gente vê um poder executivo que é dominado por autoritários, por tiranetes, por muitos, inclusive, bandidos condenados em várias instâncias, cujas penas foram anuladas por tecnicalidades, como o exemplo máximo o próprio presidente da República e outros tantos. E que querem impor sobre a sociedade brasileira livre os seus desejos e os seus desmandos. Olha o que aconteceu hoje, gente. O Google fez simplesmente um link para explicar mais sobre o projeto de lei, posicionando-se como é do seu direito, aliás, como é do seu dever. A empresa que é atingida por um projeto de lei tem direito e tem dever com o seu consumidor de informar o seu ponto de vista sobre esse projeto de lei, porque no fim e ao cabo, não é ela que vai ser prejudicada, mas é o seu cliente, é o seu consumidor. Cadê a liberdade do Google, do Facebook, do Twitter, do TikTok, de informarem os seus clientes do que está se passando no Brasil? TikTok até tem minhas dúvidas, que é um aplicativo chinês, até, talvez eu falei demais, acho que o TikTok nem teve nenhuma manifestação, talvez eu estou enganado. Mas qual é o problema? O problema é que é contra a opinião do governo. Porque a Globo e outras redes de televisão e meios jornalísticos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem colunistas falando a favor do projeto de censura e são jornalistas. E têm o direito de fazê-lo sem o governo incomodar e está tudo bem, liberdade de expressão. É uma liberdade de expressão sendo utilizado contra quem, inclusive, tem que exercer a liberdade de expressão e de opinião todos os dias como jornalistas. É uma vergonha. É uma vergonha ver a Globo, ver o Estadão, ver a Folha de São Paulo. É uma vergonha ver o Globo e outros meios de comunicação tradicionais defendendo a censura quando sempre foram contra. E o pior é vê-los defendendo isso por puro interesse financeiro. Puro interesse financeiro. Não tem nenhum interesse realmente em combater mentira, desinformação, nada. Eles perderam espaço nesses últimos anos, em grande parte por causa da concorrência do digital, que é muito rápido, inclui muita gente e tornou obsoleto tecnologias antigas que têm de se reinventar. Mas também perderam muito espaço pela própria incompetência e soberba, porque muitos jornais, falo como jornalista, que começou a carreira profissional num jornal pequeno e conhece a realidade de uma redação, muitos jornais se perderam no meio do caminho por falta de credibilidade, porque se achavam, por meio da soberba e da arrogância, donos da razão, e eles eram os únicos que de fato detinham, o poder de levar a informação para fora. No meu mestrado de jornalismo falava-se muito dos meios de comunicação como por meio de seus editores como gatekeepers, ou seja, os porteiros da informação. Eles decidem o que entra e o que depois sai para a sociedade. Por causa desse monopólio ou oligopólio, eram poucas empresas de comunicação, acabaram se acomodando, e inclusive eles próprios divulgando muitas fake news, sem falar nas redações repletas de jornalistas mais interessados em fazer política ideológica do que fazer aquilo que é tão bonito e essencial na profissão do jornalista, que é falar a verdade, disseminar informação, apurar os fatos. Você pode ter a sua ideologia, aliás, todos temos. Eu digo, sempre tem alguém um pouco mais à minha direita, um pouco mais à minha esquerda, isso é da vida. Agora, quando você é jornalista, apesar de você ter uma opinião, você vai lá atrás da informação, ainda que ela desafie a tua opinião e quem sabe ela mude sua opinião. Não importa, o que importa é a verdade. E os meios de comunicação se perderam no meio do caminho e com a concorrência aí ficou tudo mais transparente, o quanto erraram e não parecem querer corrigir os rumos. Então a gente vê essa conjunção de fatores, para concluir, até para não ficar muito tempo nessa live, mas agradeço a audiência de todos, milhares de pessoas ao vivo aqui. Esse dia realmente foi pesado e muita gente me acompanhando. Aliás, agradeço a todos que no Instagram têm me seguido, são mais de 1 milhão de seguidores agora aqui no Instagram. Depois eu posto nas outras redes essa mesma live. O que nós estamos vendo aí é o poder judiciário com uma ditadura já firme, inconteste,
triste, mas inconteste, nós não vemos grande reação, né? Aliás, o que eu vejo no Congresso Nacional é muitas vezes subjugação, né? Nós vemos um poder executivo cujo partido que está de volta ao poder e nunca deveria ter voltado é autoritário, aliás, de viés totalitário. Basta ver quem os petistas idolatram, quem o Lula gosta de elogiar, né? Ditadores em Cuba, China, Coreia do Norte, enfim, Venezuela. É um partido que claramente, por onde passa, demonstra autoritarismo, demonstra vontade de oprimir as pessoas com a sua opinião. Eles não são, nunca foram a favor de liberdade de expressão. E uma imprensa falida, agora ajudada também por artistas cujo interesse único é financeiro e que muitas vezes sequer tem discernimento para entender sobre política e o quanto essa decisão dessa aprovação, se fosse o caso hoje do projeto de lei da censura, interferiria nas suas próprias atividades e dos jornalistas. Nós vemos esse conluio todo e qual é o último obstáculo para a implementação de uma ditadura de fato num país como o Brasil. E eu falo isso com conhecimento do que eu vejo no mundo todo e do que eu já aprendi de outras ditaduras. Eu tenho experiência para falar sobre isso. Pessoal, profissional e acadêmica. Falta chegar no parlamento, que resistiu graças ao apoio e pressão popular. Resistiu. Porque o que querem o executivo e o judiciário e aquilo que é considerado como quarto poder, que é a imprensa, né, mas principalmente executivo e judiciário, é que a Câmara dos Deputados, o Senado já parece ter ido, nós temos uma oposição aguerrida, forte, mas está difícil a coisa lá. Que a Câmara dos Deputados baixe a cabeça e diga: aprovamos esse projeto aqui a pedido, né, por pressão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal e por amedrontamento do Poder Executivo, que compra os votos. Olha só, agora decidiram liberar emendas parlamentares e, infelizmente, não foi votado hoje o projeto, que hoje ele ia ser derrotado. Agora ele foi retirado de pauta, foi uma vitória? Foi. Mas espero que não seja de pirro, porque dentro de 2 semanas vão querer votar de novo e aí, talvez, já tenham comprado os votos necessários. Então o último obstáculo é a Câmara dos Deputados. É onde eu estou, onde a história do Brasil me reservou um humilde assento dentre 513 deputados. E eu quero só, para concluir esse desabafo, essa live que eu estou fazendo com vocês aqui, agradecer de coração, de verdade, a todos que estão me acompanhando, que estão incentivando, que estão me motivando, mas não só a mim, também aos outros deputados de oposição e mais, e principalmente, porque para nós talvez a mais fácil, apesar de alguns acharem que somos corajosos, porque nós temos isso muito dentro de nós, eu falo, né, eu disse algumas vezes essa frase hoje, vou repetir aqui nessa live, eu já não consigo me calar normalmente, menos ainda eu me calo quando me ameaçam de me silenciar, certo? Eu quero agradecer em especial aqueles que têm pedido e dado conforto a deputados que não são tão ideológicos e principiológicos assim e que firmaram oposição contra esse PL da censura. Porque esses hoje são os mais importantes, os do centro da política brasileira. Porque esses vão fazer a diferença. Digamos que eu estou chutando, mas não é bem claro isso, mas que a oposição tem em torno de 125 deputados bem fiéis a ela, o governo de 125, sobram mais de 250 que estão nesse centro, e esses fazem toda a diferença, e vão segurar aqui na Câmara dos Deputados, se Deus quiser e o povo auxiliar, a nossa democracia de pé, pelo menos aqui no parlamento, apesar de todos os arroubos autoritários, tirânicos e ditatoriais do Poder Judiciário, do Poder Executivo, e de uma parte relevante da mídia que está aí para dinheiro apenas, para tentar salvar. É uma vergonha eu falar isso como jornalista, ver jornalistas defendendo a censura. Talvez seja o mais vergonhoso. Mas é vergonhoso também ver juiz cometendo injustiça. Olha, eu não sei o que é pior, se é juiz cometendo injustiça ou jornalista defendendo censura. É tudo péssimo. Já no executivo, no governo, um governo eleito por maioria democraticamente, pelo menos assim foi dito, né? Assim foi proclamado. Tá aí
sendo também autoritário, em vez de respeitar aqueles que não votaram nele. Não foi eleito por maioria tampouco, porque nós tivemos uma maioria de pessoas que foram não foram votar, votaram em branco ou nulo, enfim. É uma situação muito delicada, pessoal, que a gente está vivendo. Muito delicado. E eu estou lendo aqui o primeiro comentário que eu li, porque eu tento não desviar muito minha atenção. Me perdoem todos os comentários que estão fazendo aqui, mas eu desabafei de uma vez só tudo isso aqui, então não acompanhei os comentários, mas o primeiro que eu li foi: vamos pra rua, pessoal. E é isso. É isso. Foi lindo estar em Porto Alegre na rua de novo no último domingo. Não, perdão. Ontem, segunda-feira. Foi lindo. Eu perguntei quem estava com medo, quase todo mundo levantou a mão, porque lógico que as pessoas têm medo, isso é natural. Agora o medo foi vencido pela coragem de quem é idealista, de quem tem princípios, de quem não vai entregar esse país desse jeito. Não vai. Ou ficar a pátria livre, concluí a minha fala ontem no caminhão, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Sabe, nós precisamos nos reagrupar nas ruas. Precisamos voltar a nos manifestar. As injustiças vão ser reparadas no futuro. Eu tenho convicção disso. Mas para que isso de fato aconteça, nós precisamos ter uma oposição, como a gente tem feito, firme e forte aqui na Câmara dos Deputados. Quero elogiar meus colegas da oposição, principalmente a liderança do Carlos Jordi e dos meus colegas vice-líderes, mas todas as reuniões da oposição são ótimas, sabe? São no ambiente ainda, nós não temos nem sala ainda própria, para vocês verem o nível da coisa na Câmara dos Deputados. Nós estamos nos reunindo na sala do PL, mas as reuniões têm sido ótimas lá, porque tem demonstrado algo que nunca a gente viu no Brasil contra o PT, que é uma oposição de princípios e valores aguerrida. E a gente precisa contar também com o povo na rua. Tem uma outra notícia que saiu aí, eu espero que não se confirme. A gente fez uma questão de ordem há pouco para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Saiu uma notícia aí de que ele enviou para o Senado os partidos políticos vão integrar a CPMI e excluiu o Novo e deu a vaga do Novo para o PT. Algo completamente antirregimental. Tá? Eu vi cópia do ofício, a imprensa me mandou, mas nós fizemos uma questão de ordem esperando que Arthur Lira corrija um erro, porque é antirregimental o que está naquele ofício. Espero que ele tenha sido levado a cometer esse erro, porque não existe hipótese do Novo não participar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro, de acordo com o regimento comum do Congresso Nacional. Nós temos direito a esta vaga. Agora, se Arthur Lira vai dar essa vaga para o PT antirregimentalmente, em vez de dar para o Novo, nós vamos discutir isso até o final. Espero que isso não aconteça. Já fizemos o apelo por questão de ordem, eu mesmo pessoalmente falei com o presidente. Espero que esse ofício seja falso, ele não é, mas revisto. E esse é o tamanho do nosso desafio na Câmara dos Deputados. E eu peço você, sim, é isso mesmo que vocês estão vendo, a vaga do Novo sendo destinada para o PT na CPMI, de acordo com o ofício encaminhado por Arthur Lira, o presidente Pacheco. Ele tem que corrigir o ofício. E se não corrigir o ofício, Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, ele tem a legitimidade, é a única autoridade de fato para definir quem participa da CPMI, e se ele não der a vaga para o Novo, serão dois a desrespeitar o regimento interno, Arthur Lira e ele. Espero que não seja o caso e que Arthur Lira reveja e Rodrigo Pacheco faça aquilo que é também legítimo e de direito do Novo, que é conceder a vaga para que eu seja membro da CPMI, pois sou o indicado do partido, mas mesmo que não fosse, poderia ser Adriano Ventura, Gilson Marques, não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela audiência. Praticamente não baixou aqui o número de pessoas assistindo. Eu estou muito preocupado, muito, mas como vocês sabem, eu sempre deixo uma palavra final de esperança, de otimismo, e eu quero deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigado a vocês, porque vocês, o povo brasileiro, e a minha formação, o meu caráter, os meus princípios, que me permitem continuar trabalhando e falando tudo o que eu falo sem ter o menor receio, medo, desconfiança, nada. Não é coragem, eu repito. Muitos dizem é coragem, se cuida e assim vai. Não. É
convicção e determinação. Eu não aceito viver sob uma ditadura. Eu não vou viver sob uma ditadura. Enquanto eu for deputado federal, enquanto eu for cidadão brasileiro, eu vou dar cada pingo do meu suor e do meu sangue para defender a minha pátria, para defender o meu Brasil, para defender a minha liberdade, para defender a democracia, para defender justiça. Certo? Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Feliz com a audiência de cada um. Contem comigo. Amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, no dia seguinte terá mais, semana que vem tem mais, mês que vem tem mais. A gente não vai parar. Podem vir para cima, podem fazer o que quiserem. Podem ameaçar, podem censurar, podem amordaçar, podem multar. Nada detém uma pessoa convicta dos seus ideais, porque ela jamais estará sozinha. Ela sempre estará acompanhada do seu caráter, da sua consciência, do seu idealismo e principalmente de pessoas como vocês que pensam da mesma forma. Obrigado, Deus abençoe a todos, uma boa noite e agora sim eu vou descansar. De alma lavada por ter falado com vocês, desabafando aqui, mas tendo a convicção de que apesar de ter menos tempo de sono até amanhã, eu vou acordar melhor do que se eu tivesse só ficado rolando na cama sem ter trocado essas experiências, essas opiniões para a noite de hoje. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite.